Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje. Uma live muito especial que marca o início da equipe Nascendo em Família e da humanização do nascimento, da assistência humanizada aqui em Brusque. Uma live histórica, como falamos ali no nosso convite. E hoje temos o prazer de estar trazendo duas pessoas aqui. Uma delas é a pessoa responsável por todo esse movimento, por todo esse processo da humanização do nascimento, por toda essa assistência humanizada que foi iniciada em Brusque há 14 anos. A Sara Helena Dadan. Para quem conhece ela, sabe um pouco da história. Quem não conhece vai estar sabendo hoje. Vamos estar contando para vocês sobre todo esse início, como foi esse início aqui na cidade. E também temos a honra de convidar também para participar aqui conosco a primeira pessoa que buscou o atendimento, a assistência humanizada, que já tinha essa consciência de estar buscando o melhor para o nascimento do seu filho, que é a Jane, que mora na Suíça, que vai estar falando conosco diretamente da Suíça, uma live internacional. E vamos estar chamando então aqui as duas para estar conversando conosco e batendo esse papo poderoso hoje. Vou estar chamando primeiro a Sara. Deixa eu ver se ela já está aqui. A Sara já está entrando aqui conosco agora. Vamos ver se vai dar certo. Será que deu? Deu. Oi, Sara! Seja bem-vinda. Dá para ouvir direitinho? Dá. Dá para. E eu É um também dá. prazer. Sim, dá para ouvir. É um prazer ter você aqui conosco hoje, depois de alguns convites, né? Vamos hoje estar iniciando essa série de lives que vamos estar fazendo aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, né? E Isso. hoje, e hoje com essa live tão especial, que vamos estar compartilhando um pouco da história da equipe Nascendo em Família, desse início aqui na região, aqui em Brusque principalmente, e não tinha ninguém melhor para estar chamando, né? Você que iniciou todo esse processo, que buscou, né, através do seu sonho, da sua desejo de estar trabalhando com mulheres, com gestantes, estar acompanhando esse início da vida em família. Então, eu acho que nós podemos hoje acrescentar muito para as pessoas contando esse início, né? E vamos estar também tendo a presença da Jane, que também é uma mulher muito guerreira, muito consciente, que buscou toda essa assistência já há muitos anos atrás, quando muitas não tinham ainda conhecimento, não tinham muitas informações sobre esse assunto, e ela já tinha essa visão de estar buscando o melhor para o seu filho, estar buscando toda essa assistência humanizada. Então, acho que hoje temos muito por conversar aqui. Tu pode estar se apresentando um pouquinho e estar começando a introduzir a live, para a gente estar chamando a Jane também. E boa noite a todos. Finalmente, então, a gente tem que ir se adaptando à modernidade, à tecnologia, né? E fico muito feliz, principalmente pelo motivo da live, porque, né? Sempre quis, vocês sabem disso, contar a nossa história, né? Porque muitos fazem parte da nossa história, né? Mas claro que toda história tem um início, e realmente o início é muito bacana, né? Todas as conquistas e desafios desses anos todos, então é gostoso relembrar. Eu vi o vídeo e eu vi a Jane contar, né? Então hoje a gente vai contar um pouquinho, vai complementar e falar um pouco dos bastidores, né? Como Sim, acontecia, né? O início da carreira também faz 15 anos, na verdade, né? Que eu sou doula e que sim. atuo aqui na região. Então, como doula e como psicóloga, né? Eu tenho uma empresa, né? Que chama Gerando Novas Vidas e também
Nós temos uma equipe de profissionais que se unem para fazer assistência humanizada ao nascimento, e isso já acontece há 15 anos, né? Desde que a gente chegou aqui com toda a informação da formação de doulas, né? E aí a gente começou, e começamos por Brusque, né? Começamos por Sim. Brusque. E muitos nascimentos já aconteceram, né? Eu estava fazendo meio que um levantamento, assim, só não preciso, né? Mas eu acho que com certeza mais de mil famílias já foram atendidas pela equipe Nascendo em Família com nascimentos direto, e fora muitas outras que também já foram atendidas com preparação para o parto somente, né? Com cursos que a gente também fazia no SUS, né? Em outras instituições também públicas, né? Então, se somar, são mais, pode-se dizer, milhares, né? Não só centenas, porque com certeza mais de 1.000 atendidas diretamente e talvez, sei lá, 2.000, 3.000, com todas que já vieram aos cursos e a preparação que já fizemos, né, por toda a região, aqui em Brusque, próximas aqui, né, Itajaí, Balneário, em cidades vizinhas, né. Se a gente for né, contar todas e desde o início mesmo, porque na verdade nesse tempo da pandemia, né, com o tempo em casa, eu consegui reunir esse material, porque eu sempre, né, como a gente vem de, enfim, pós-mestrados e tudo, artigo científico e toda a vida, né, com foco assim, eu já fui sempre registrando, né? Eu não tenho tudo isso, enfim, né, pra gente, pronto, mas eu tenho tudo isso separado e dá uma pilha bem grande de agendas e de folhas, porque, né, todo mundo que me conhece sabe que eu escrevo tudo antes de, né? E aí eu tenho, assim, as aulas, as primeiras aulas que eu fiz, que eu ia na casa delas, aí eu fazia toda a programação, né? Então dá pra gente reunir realmente e saber esse número, porém assisti uma live do Dr. Emerson e de uma doula, a Lena Bezerra, que já é uma doula também que atua há 10 anos, né? E eles estavam comemorando o milésimo nascimento juntos lá, né? E eles começaram em 2013, né? O Instituto, não é ela um pouco antes, né? Então eu fiquei pensando, bom, nós 15 anos, né? E durante alguns anos, no início, eram poucos nascimentos, né? Mas depois, com a Nascendo em Família, com a equipe maior, nós já tivemos em 19, em 20 profissionais, né? E a gente tinha média de parto 6, 8, né? Então, durante alguns anos foi assim, bem intenso. E fora o voluntariado, né? A gente tem, desde 2017 aqui, que a gente atua de forma voluntária na rede pública também, sabe? Então já tem aí umas histórias, né? Mas tá tudo Eu vou ver se a registrado. Jane tá aqui. Vou ver se a Jane tá aqui para chamar ela. Vou ver se ela tá Tá aqui. bom, chama. Aqui. Tô convidando ela. Vamos ver se vai dar certo para ela entrar. Para estar conversando conosco sobre o nascimento do filhote, como ela chama. Oi, Jane. Oi! Diretamente Tudo da bem? Suíça, que chique, né? Lá já é tarde, né? Aham. Tá todo mundo Mas dormindo? boa noite. Dá para ouvir, Ouvindo Jane? direitinho? Ah, Ouvindo vocês. Estão Sim, me ouvindo? sim. sim. Tá. Aqui é meia-noite um pouquinho. Tudo bom, Sara? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Os homens da casa estão dormindo? Sim, eu disse pro Bruno, se tu ficar aqui, elas vão querer falar contigo. Ele disse, tô indo, mãe, tô indo. Com certeza, né? A gente ia chamar ele, né? Puxou o pai dele, não? Isso. Viu? Não. Reservadinho? Aham. Isso. Ai, que bom. Ai, mas que bom. Revela. E quero agradecer, né? Uhum. Primeiro pelo vídeo, pelo carinho, né? Que tu tens. E foi muito legal receber, foi emocionante, né? A gente também fazia um tempo que não se falava, né? Meu, desde 2000, acho que a última vez foi 2019, lembra? Tu estavas lá na Elizabeth e daí eu fui lá porque a Carol me falou que tu estava lá. A gente se encontrou lá. Mas antes também tinha um tempão que a gente não falava e não se encontrava, né? Sim. Uhum.
Uhum. Então, queria falar um pouco dos bastidores, queria relembrar um pouco, porque a gente está falando sobre preparação para o parto e, né, agora com essa parte dos encontros serem online, né? Então a Beth, a gente está fazendo um curso, enfim, levando a nossa preparação, que sempre foi presencial, né? Para a internet, enfim. Aí eu queria ver, assim, começar a fazer umas perguntas, né? Pontuar, que eu peguei do vídeo, que tudo bem, eu cheguei e fui apresentada lá na Unimed pelo Paulo, meio assim, cobaia, né? Vamos ver o que que o pessoal pensa da dor. Mas antes disso, né? é, Como que tu chegasse buscando a doula ou a humanização, assim, porque antes tu já tinhas esse desejo, né? Era só do parto Sim, ou era já sim. uma assistência diferenciada para o parto, né? Não, eu acho que era tudo assim, né? Eu acho que por isso já era o Paulo também, quer dizer, o Paulo já era meu ginecologista há Uhum. tempo, mas eu já gostava desse jeito dele de dizer cesariana é só se precisar, né? Esse negócio de marca antes não tem, né? E eu revista, lia tal, né? E daí a parte daquela clínica de Miami, era um programa que tinha no Discovery Saúde, que eu nem sei se existe mais esse canal assim como, e era uma clínica em Miami que a mulher fazia parto dentro da água, na banheira, e tinha os quartos assim decorados com escurinho, aquela coisa arada toda. E eu vi aqueles vídeos e eu falei para Tom, se a gente for um dia para Miami, tanto é que a camiseta que eu estou usando naquela A foto da bola. bola é a camiseta que eu ganhei quando eu visitei a clínica, Me lembrei disso, me lembrei, que agora que foi em falou. fevereiro, o Bruno nasceu em abril, e a gente visitou a clínica ali na metade de fevereiro, por aí. E daí eu fui lá, conversei com ela, a gente chegou, né, no sopetão lá na clínica, conversou com a mulher e ela disse, não, pode vir aqui. E daí ela tinha acabado de acontecer um parto e ela disse que ela ia conversar com o casal, se eu poderia ir lá e dar um oi para eles. E daí a gente acabou fazendo uma foto com o casal, naquela meia sombra, assim, né, com o Olha só. bebezinho recém-nascido. E foi muito legal. Dela me mostrou também que eles tratavam com homeopatia, né, tanto para o bebê depois e para a mãe durante a gravidez, assim, Que legal, os cuidados né? lá. Já era só uma Uhum. clínica, não era uma casa de parto? Era uma clínica mesmo? Eu Tipo uma acho que casa de parto, né? isso, uma casa de parto, né? Porque ela disse que eles, vamos supor, se a gestante tivesse qualquer problema, que tivesse que ir para o hospital, o parto não poderia acontecer lá. Então, eu acho que eles não tinham, assim, nenhuma estrutura hospitalar, né? Uhum. Tipo uma casa de parto mesmo. Sem baixo risco, sem intercorrência, né? Dava para ter Uhum, parto lá. isso. Uhum, uhum, Legal. Muito bom. uhum. Como foi? E tu consegues contar um pouco? Será que dá para contar um pouco do Bruno? Hoje eu ainda comentei, sabe, de como o Bruno chegou, assim. Não sei se dá, não sei se. Dá. Não, assim, foi a gente, primeiro, tu lembra, né? Ali a gente foi conversar com o Paulo, foi ver tudo, tu ia lá em casa, trazia os vídeos, a gente ia Não, olhar. como foi a Então, gestação? Digo a gestação, né? né? Isso. Não, a gestação do Bruno foi muito tranquila, né? Foi muito tranquila. Eu digo que eu não senti enjoo, gente, assim, eu acho que foi uma bênção, né? Que eu não senti enjoo, eu não tive infecção urinária, eu não tive nada assim, nada, foi muito boa. E aí, eu acho que a gente começou ali no sexto mês, né? Daí tu ias lá em casa, e assim, como teve a questão das duas gravidez tubária e de ser a fertilização in vitro, a primeira não ter dado certo, eu tinha medo, assim, eu não queria comprar nada. Tanto é que até 7 meses de gravidez eu não tinha comprado nada, de medo, assim, de que pudesse dar alguma Não. coisa errada, né? Então,
Mas a gravidez foi muito tranquila, né? E daí a gente começou fazendo aqueles exercícios, a parte de cócora na bola, aquela coisa arada toda que a gente fazia, né? Ver os vídeos de parto, muito vídeo de parto. Isso é, que né? o Thomas diz, né? Eu nunca vi tanto vídeo de parto natural na minha vida. Né? E tu sabe, Dani, que eu ainda uso, não os mesmos, mas tem alguns que são os mesmos há 15 anos. Porque eles são muito didáticos, né? São diferentes, né, do que a gente vê, né? E eu me lembro, eu estava conversando com a Beth, que no início da carreira era assim, sabe? Porque tinha pouco cliente, né? Então dava pra gente fazer um programa, né? Uma semana sim, uma semana não, de 15 em 15 dias, a gente passava lá 1 hora, 2 horas, a gente lia, a gente informava, a gente dava, né? Fazia os exercícios, respirava, agachava, a gente fazia juntos aquilo ali, né? Daí eu comprei um banquinho daquele para ficar para ver TV no banquinho, lembra? Para a perna ficar. Isso, daí eu pintei e fiz. Né? Para praticar, né? Para poder praticar o período, né? Trabalhar o assoalho pélvico, daí o banquinho para comprar aquele banquinho da vaquinha, né? Que vendia na sinaleira. Hoje, então, depois que daí mudaram, tinha mais clientes, daí a gente começou a fazer o curso, né? Então, em vez de eu ir várias vezes na casa de uma, então a gente fazia um curso e vinham, né? 3, 4, 5 casais, a gente foi mudando, né? Mas algum tempo fazia. Aí programava sempre aquela aula, né? Aquele encontro. Isso. E da parte ali, depois, quando a gente foi conversar com o Paulo, lembra do plano de parto, daí foi conversar com ele, aí aquela primeira resistência, assim, dele, né, mas isso, quando a gente falou da epísio, quando a gente falou do Thomas participar, até ele era aberto a isso, o hospital que não era, né, porque aquela lei, eu acho que é de 2005, né? O Bruno nasceu em 2007. Então, da resistência, né, deles ter o pai junto, né? Imagina, Dola, eu me lembro que quando eu fiz o curso, né? Então, eu não me lembro se a gente pariu no banco, em cima da maca ou no chão, ou não foi no banco. Tu lembras? Não. Eu comecei, quando a gente chegou, não tinha quarto. Daí a gente ficou na sala de exames, né? Aquela pré-sala, isso, aquela foto da bola é ali. A gente ficou ali, a gente foi para o quarto mesmo às 2 horas da tarde. E daí a gente continuou ali, entre bola, o banquinho de cócoras e o chuveiro, e 3h15 ele nasceu. Né? E a Milena, acho que a Milena, eu não lembro o sobrenome dela agora, mas o doutor Paulo estava acompanhando a outra gestante, que daí ele disse, Sara, tu fica com a Jane, porque ele estava com outra, né? E aquele dia ele ia para Porto Alegre, era quinta-feira santa, ele ia para Porto Alegre com a família, porque o pai dele estava ali e tudo, né? Então eu lembro que ele foi almoçar, daí ele disse, tu fica aqui com a Jane, eu vou almoçar rapidinho, volto, e de boa, a gente ficou ali de boa naquele quartinho. Ficamos mesmo. Eu me lembro de uma história, eu até conto isso nos grupos, agora eu me lembrei do quartinho. Tu tinhas que pagar uma conta, não sei, eu era empresa, lembra? Vocês tinham uma empresa. Porque isso eu não contei no vídeo, porque eu não contei no vídeo porque o Paulo disse assim, Jane, 10, 15 minutos para não ficar muito longo, né? Porque ele ia apresentar lá no encontro deles, né? Mas eu lembrei disso também. Porque foi assim, era o meu último dia de trabalho. Então, eu que fazia toda a parte financeira da empresa. E daí, quando o doutor Paulo disse assim, 3 dedos de dilatação. Eu falei, tá bom, eu vou para casa e depois eu volto. Daí ele falou, não, tu não vai para casa, tu vai ficar aqui. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, tenho aquilo. Daí tu falasse assim, Thomas, pelo amor de Deus, tu vai ver o que tem para pagar, tu vai lá, tu dá um jeito, porque ela não vai sossegar.
né? E daí, gente, vocês sabem o que que ele fez? Ele foi, não tem aquelas pastinhas Z assim que a gente guarda as coisas dentro. Ele foi lá na empresa, ele pegou aquilo tudo, ele entrou no banco Itaú, entregou para a Norma, que era o caixa, e falei assim, ó, eu não sei, não entendo nada disso, tipo Thomas, que tu conhece, né? Não entendo nada disso. Ele disse, mas tu vê tudo que tem que pagar hoje e tu paga. Gente, eu não sei até hoje como é que a Norma fez, porque ela não tinha, ela acessou a conta, mas assim, né? É uma coisa que ela não poderia ter feito, mas ele simplesmente entregou e disse, dá um jeito e paga, né? Porque não era aquela questão mental, né? Tava ali, mas meu, tinha que acertar, tinha que finalizar aquilo para daí. Isso. Né? Assim, e a minha sogra também ligou, e daí ela disse assim, Jane, porque domingo era o dia de Páscoa, ia ser no sítio da minha irmã, né? E daí ela falou assim, Jane, daí, como é que a gente vai fazer com a sobremesa? E eu lá, né, naquela sala lá, a gente fazendo os exercícios, aí eu falei, Yuta, não se preocupa, eu já tá tudo resolvido com a sobremesa, coisa, porque o doutor Paulo falou, não fala para as pessoas que tu tá aqui, porque a tua família já sabe, toda a situação que aconteceu, vai vir todo mundo para cá e tu não vai ter sossego, então não conta para ninguém. Então a gente ficou quietinha ali, sem falar nada, e eu disse para minha sogra, não, já tá tudo, eu já comprei a sobremesa, já tá tudo organizado, o bolo eu vou pegar, e ela mal sabia que a gente estava lá na maternidade. Em trabalho de parto. Porque tu chegaste, não tinha contração antes dos 3 centímetros, lembra? Acho que tinha rompido a bolsa. Tinha rompido a bolsa. Tinha rompido a bolsa. Né? E era o dia que a gente ia conhecer, tu vinha de Balneário, tu ia passar lá em casa e me pegar, que a gente ia conhecer a sala, o quarto que eles diziam que era a suíte do parto humanizado, da maternidade, né? Então a gente ia lá conhecer. E daí eu te liguei, eu acho que era 6 e pouco, porque eu ficava escorrendo direto, e eu falei pro Thomas, eu acho que rompeu a bolsa, daí ele falou, não, quando rompe a bolsa vai chuar, né? Ele tipo achando assim que nem nos filmes que mostra assim que a poça sai um balde de água. E daí eu disse, eu liguei para ti, né? E daí tu dissesse, não, pode deixar, então já vou com bola, já vou com tudo, e o horário, aí eu liguei pro Paulo, ele estava correndo na beira-rio, como sempre, né, fazendo esporte, e daí ele disse, 7, vai lá umas 9h30, daí quando eu fui, tava com 3 dedos de dilatação, tu lembra que ele deixou tu fazer o exame de toque? Lembro. Foi o único exame que eu fiz, e não entendo nada. Né? Se alguém me disser quantos centímetros estava, eu não sei dizer, né? Mas foi um exame de toque que a gente, né? Você deixou fazer para experimentar. A ideia era para eu sentir como é que eram 3 centímetros de dilatação, né? Mas sinceramente eu não consegui sentir, né? Mas foi muito legal, me lembro sim. A minha maca. E depois a gente ficou lá naquele quartinho, né? E as contrações foram aumentando, mas como eu falei também naquele vídeo, como todo mundo falava assim, horrores do parto natural, né? E como dói, como a dor é horrível e coisa, para mim aquela dor era como se eu estivesse tendo uma câimbra, não era nenhuma dor assim insuportável. E a dilatação ia indo, e eu achava que não, tá tudo bem, né? Não é a hora ainda, né? Imagina. Eu estava vendo o vídeo teu, prestando atenção nos detalhes todos que tu tinha contado ali, né? A questão da preparação, né? Que fez passar esses encontros ali, todas as informações que tu teve. Eu acho que como tu estava ali tão tranquila e vivendo esse momento ali de um jeito bem natural, tu acha que isso fez diferença para ti? Toda essa fez diferença, com certeza, tanto é que eu não sei se a Sara lembra, a outra gestante estava lá com o Paulo, mas ela estava apavorada,
Assim, eu acho que toda essa parte, assim, ó, de lidar com a dor, de a Sara tá ali e dizer assim, Jane, respira, ó, faz o exercício, ela fazer massagem, ela fazer, tá ali, sabe, aquele apoio, tanto é que o Paulo ficou com a outra gestante e eu fiquei com ela. Né? Acho que a confiança era tanta que eu não pensei em nenhum momento assim, ai meu Deus, o Paulo não está aqui, o que eu vou fazer sozinha? Porque a gente já tinha essa ligação, tinha essa confiança, né, de ficar só nós duas ali. Né? Então, tem gente falando aqui, né, que a dor, que falam que a dor é muito difícil, que parece a dor da morte. Então, a maioria das mulheres tem, né, esse medo, esse pavor em relação à dor. Mas eu acho, Elizabeth, que assim, ó, isso é colocar, não estou dizendo que não tem pessoas que tenham dor, eu acho que a sensibilidade à dor vai depender de cada pessoa, isso também a Sara vai saber, mas eu acho que é muito, se tu bota, é a mesma coisa se alguém diz assim, ó, ninguém diz para ti, quando tu vai na padaria, diz assim, ó, não vai doer nada, tá? Para comprar pão, não vai doer nada, mas quando tu vai no médico, quando tu vai no dentista, olha, o tio só vai olhar uma coisinha na tua boca. Olha, é só um piquezinho, é só não sei o quê. Então, já desde criança, essa questão da dor, tanto para dentista quanto para médico, para vacina, para isso, eu acho que ela é embutida assim na nossa cabeça como uma coisa ruim. E a minha mãe teve né, e mais a Janice, o Carlos, a Michele, e o Johnny foi o único que foi de cesariana. E a recuperação da cesariana, na cesariana minha mãe não sentiu nada, porque estava anestesiada tudo, mas o depois, ela sempre dizia para mim, eu preferia de novo 4 partos normais, a dor da cesariana. Mas não é a dor no momento da cesariana, é o pós-parto, né? Porque a Sara lembra, eu tomei banho, ali eu saí, depois que eu saí do centro cirúrgico, que saiu a placenta, que veio tudo, eu acho que não deu 1, 2 horas, eu estava tomando banho e estava indo para o quarto, sabe? Então, mas tudo isso eu acho que assim, como a minha mãe nunca disse nada de ruim para mim com relação, e eu estava virada, ela sofreu no meu parto, né? Mas ela nunca disse assim, ó, é ruim, é uma coisa, é uma dor horrível, alguma coisa assim. Então eu acho que eu não tinha esse medo. E ela também nunca fez nenhuma intervenção, porque na época não se fazia nada, né? 52 anos atrás. Então, eu acho que por isso eu achava assim, eu esperava a dor, mas eu esperava uma dor muito pior. E a dor que eu senti era uma dor de cãibra. Era como quando tu tem cãibra assim, e era a única coisa, né? Tanto que na hora que a Sara falou assim, eu estava no banquinho do parto de cócoras, e a Sara falou assim, Jane, eu vou chamar o Paulo. Daí eu falei, não precisa. Ela falou, Jane, a tua vagina tá abrindo, tu coloca a mão aqui, ó, tu vai sentir, né? E daí o Paulo veio e disse assim, a cabecinha já está aparecendo, nós temos que ir para o centro cirúrgico. Daí sai ele e o Thomas correndo para botar aquelas roupinhas deles lindas lá do centro cirúrgico. Eu saio pelada, como eu estava lá sentada, eu saio pelada, tanto é que vocês viram a foto, eu estava pelada, fui na maca peladona e deu, né? Ninguém lembrou de nada. E o Paulo dizia para o Thomas, tira a roupa, o Thomas fazendo vídeo, correndo assim, no coisa, e o Paulo dizia para ele, tira a roupa, né? Então ficou muito engraçado, assim. É mesmo, aí pensando no banco, né? Eu me lembro que a primeira coisa, eu fiz 3 cursos, né? Fiz 3 formações lá em São Paulo. Mas a primeira coisa que eu trouxe lá foi o banco, né? Porque o banquinho, e eu me lembro que eu tinha minha colega Aninha de Blumenau, e ela dizia, mas tu vais comprar? A gente nem sabe se vai conseguir. Eu disse, não, a gente tem que levar, né? Uma hora a gente vai usar, né? E aí era assim, era uma sacola, a sacolinha do banquinho, cabia tudo. A roupa da doula e as coisas, mas tinha que levar mais a bola e mais o colchonete. Tinha um colchonete também que eu levava. Até hoje eu tenho esse colchonete. Até hoje eu tenho o colchonete e o banquinho azul, porque depois a Nascendo em Família, enquanto equipe, já adquiriu outros. Mas esse primeiro, ele ainda está aqui comigo, sabe? E
Mas para mim o mais cômodo, assim, não que o banquinho não era bom, mas eu me sentia melhor quando estava no chuveiro segurando, assim, que ficava naquele aparador que tem no chuveiro, eu ficava ali meio assim com o joelho dobrado, né? E ali para mim era melhor aquela posição. O banquinho naquela hora eu acho que era mais incômodo assim para mim. Eu estava ali sentada, mas eu preferia debaixo do chuveiro. E às vezes o banco às vezes ele é desconfortável porque ele é duro, ele não é tão anatômico, né? Às vezes a gente usa o banco para o bebê descer. Na hora do parto, exatamente, às vezes elas ficam de joelho, de lado, uma perna só, né, dobrada, e hoje já não usa mais tanto o banco assim, mais para às vezes a gente está mais aberta, mais esgaçadinha no banco, e aí espera, né? Então, às vezes a gente. Mas tu não. E outra coisa que não foi feita. O banco ficou lá, né? A gente usou o banco, mas a gente usou aquela hora que tu chamasse o Paulo, eu estava no banco. Nessa hora eu estava no banco. Mas aí nós não levamos para o centro cirúrgico. Não. Aí a gente foi, eles trouxeram uma maca, eu fui para uma maca e de uma maca foi transferido para outra. E também uma coisa que não foi feito, que a gente falou na hora, assim, eu falei para o Paulo, nossa, a gente não fez aquele enema, como é que é aquela lavagem que faz do intestino? A gente não fez nada daquilo, não foi feito nada. Né? Não foi feito. Não era para fazer mesmo, né? Aquilo não era mais para fazer. Não era para fazer. Do jeito que foi totalmente natural, né? E aí eu só lembro assim que no centro cirúrgico, daí quando vinha a contração, aquela coisa de querer, não de gritar, mas assim, e daí tu dizia, Jane, a força não é aqui, a força é lá embaixo, então respira, faz força lá embaixo. Porque às vezes você fica fazendo aqui, careta, e fala isso, lá embaixo não acontece nada, né? E quando você põe a força no lugar certo, você vê o períneo fazer assim, né? Por isso que a gente vê abrindo, né? A gente vê indo até, né? Então, aí às vezes, como vem a adrenalina junto nessa hora, fica meio, desse jeito, né? E a gente faz essa coisa de, olha, lembra lá embaixo, sente lá embaixo, como tá lá, né? E aí a gente fez na maca, né? Sentada meio que de índio, ali, né? Para depois ele chegar e deitar no teu colo, né? Daí eu acho que foi umas 4 contrações ali, porque era o quê? 3h15 ele nasceu, 2 horas e pouco, a gente ainda estava no quarto, né? E aí eu lembro que, assim, aquele medo, né, de fazer a força, e daí o Paulo disse, Jane, nós não podemos deixar ele muito tempo aqui, né? Não pode deixar o bebê muito tempo aqui, ele tem que sair. E daí eu acho que foi nessa hora que ele fez a epísio, né? Entre uma contração e outra ali, aí ele fez. A última da vida dele, né? A última da vida dele. Quando eu fui falar numa palestra que teve na Unimed, na Unimed Nova, lá da Guilherme Wegner, um dia ele me convidou para ir lá e ele pediu desculpa na frente de todo mundo que estava lá no curso, e ele disse, Jane, eu quero publicamente pedir desculpa para ti, porque a gente tinha conversado com ele, lembra, Sara? Não fazer, não sei o quê, e ele disse, não sei, porque é muita coisa diferente, não sei o quê, isso, tipo assim, era o padrão, né? Era o padrão. Mas ele disse assim, eu não acreditei que tu ia conseguir. Ele disse, mas tu ias conseguir. Né? Ele disse, tu ias conseguir. Por isso eu peço desculpa. E agora, quando eu mandei o vídeo para ele, ele também disse, Jane, eu já pedi, mas eu vou pedir de novo. Ele disse assim, eu até me senti mal de te falar que o parto foi humanizado. Ele disse, porque para mim não foi. Comparado com o que é feito hoje, não foi. Ele disse, né? E daí ele disse, eu tive que aprender contigo que eu posso ser melhor, eu podia fazer muito melhor as coisas. Com certeza, eu me lembro bem, eu não me lembro bem a sequência, né? Mas eu sei que quando eu cheguei, ele também, na época também era meu ginecologista, né? E já o conhecia,
Eu lembro que eu cheguei com um livro do Ricardo Jones, com os vídeos para ele, dizendo, olha, eu aprendi isso aqui tudo e agora eu quero trabalhar com isso. Daí ele disse, nossa, que bacana, só que aqui em Brusque eu não sou muito bem quisto, sabe? Aqui não gosta muito de mim, ele falou, né? Eu disse, mas por quê? Porque eu faço parto, as mulheres irem para o parto, porque ele também entende, ele já tinha esse entendimento, ele vinha nessa, né? Essa questão do parto. Eu me lembro que eu tenho uma amiga, Larissa, que meses antes pariu com ele. Também foi assim, sabe? Mas foi um bocado com todo o pacote ainda, sabe? Aí a gente, também nós conversamos sobre isso, né? E aí eu lembro que ele ficou, olha, para mim tá tudo ok, menos com receio da episiotomia, porque eu acho que todo mundo fazia, né? Todos os médicos sempre fizeram episiotomia, acreditando que o períneo não fosse capaz de ser elástico, né? De ter essa elasticidade toda de abrir e voltar, porque assim, como eu trabalhei sempre com ele muitos anos, e depois com os doutores aqui, com o doutor Clarinho e o doutor Deniter, poucas vezes eu fui com médicos dos plantões. E, meu, se eu vi, assim, 2 ou 3, eu me lembro agora da tua, nem me lembro, nem recordo bem, mas me recordo numa episiotomia da rede pública, depois eu nunca mais vi, sabe? Nunca mais vi. Nem com o doutor Paulo, nem com o doutor Clarindo, nem com o doutor Deniter, né? E a gente também, essa coisa da humanização, né? A gente já colocar lá, a gente podia ter feito parto, então, ali mesmo no quarto, em vez de se deslocar já com o bebê ali, sabe? Essa parte a gente já. Né? Mas na época eu acho que era muito também a preocupação, assim, ó, se acontece uma coisa com a gestante, né? Tanto é que a Ingrid, a minha prima, já tinha tido parto normal com o Paulo 2, né? E ela, que também era médico dela, e ela queria fazer o parto em casa. E aí ele falou assim, ó, eu faço em casa, se tu tiver uma UTI neonatal, ali uma ambulância UTI de bebê, pediátrica, né? Ele disse, estacionada do lado da tua casa. Daí, como isso era muito complicado, e na época ela foi ter na Zambuja, porque na maternidade ela não queria ter, porque eles tinham assim, né? Era aquele jeitinho da maternidade, né? Eu tentei me recordar né? Porque o que eu fazia na maternidade, né? No início, assim, para conseguir entrar, como ninguém conhecia muito o trabalho da doula, eu fazia o currículo e dizia, né? Sou psicóloga, trabalho com a parte perinatal, antes, durante e depois do nascimento, estou acompanhando essa cliente hoje, e também sou doula, daí eu dizia o que fazia, o que ela tinha aprendido e qual era a proposta. E aí eu tinha que primeiro, eu já tinha isso pronto, né, esse material. E também, como ninguém conhecia aqui, eu fiquei durante quase 1 ano em São Paulo. E em São Paulo eu tinha alguns amigos do pai da Serena que me colocavam dentro de hospitais e eu doulava lá, sabe? Então eu peguei um documento assinado de algumas instituições, de alguns médicos, dizendo que eu já tinha participado. Porque eu pensei, como que eu vou chegar no interior, né? E dizer que eu já tinha que ter visto algum parto, né? E aí na foto eu tô com um jaleco rosa. Aquele jaleco rosa que eu ganhei de um curso de um hospital que chama Amparo Maternal, lá em São Paulo. Nós ganhamos aquele jaleco para voluntariar, era um curso que tinha a prática também, sabe? Na formação de doula. Então, né, a gente ganhou aquele jaleco lá. Então, foi muito importante, porque não tinha como chegar aqui e dizer assim, olha, não vi parto, né? Formei, sei como fazer, mas ainda não participei de nenhuma. Então, foi bem interessante poder, e muito importante para as doulas quando se formam, né? Às vezes é como, basta ser filho para ser pai e mãe, não, né? Então basta só ter feito o curso, é importante a prática também, né? Isso. Para conhecer, tipo, né, a vagina, enfim, perceber como estão as contrações, o ritmo delas, ficar cuidando, né? Tu vê que se uma doula tá ali com a cliente, o médico pode estar cuidando de uma outra, fazendo uma outra coisa, porque ele está confiando ali no processo, né? E acho que isso foi assim, esse é um marco da doula, porque por conta do sistema, né? Porque ele tem que ficar ou lá no plantão, ou lá no consultório, não tem como ficar no parto o tempo todo, né?
E outra coisa, tu lembra, eu não sei se era na mesma noite, porque aquele curso da Unimed acontecia assim, tinha a da amamentação, depois tinha assim, eram vários profissionais, né? E eu lembro que aquele anestesista, eu lembro que assim, quando o cara entrou, que era Henrique o nome dele, gente, o homem era lindo, ele era lindo, sabe, um moreno assim, lindo. Quando ele entrou, a mulherada ficou tudo assim, né, para ele. Só que quando eu fui fazer a pergunta para ele, que eu disse assim, tá, e se a gente não quer intervenção nenhuma? Ele olhou para mim e disse assim, não existe isso. Quando a gestante entra na maternidade, que eu disse assim, se eu não quero soro, se eu não quero, porque lembra que dizia assim, ó, é automático, entra, já bota o soro para depois botar analgesia, para depois isso, para aquilo. Isso, né? E daí eu disse assim, mas eu não quero isso. Daí ele falou assim, não existe isso. Ele disse, quando a gestante entra na maternidade, quem decide o que é feito é o anestesista com o obstetra. A gestante não decide nada. E eu lembro que eu falei para o Paulo, que eu disse assim, ó, Paulo é um homem lindo, mas ele ficou feio. A partir do momento que ele deu essa resposta para mim, ele ficou feio. E eu falei para o Paulo, eu não quero. E tanto por isso que quando o Paulo disse, Jane, entra na maternidade, eu vou fazer de conta que vai fazer o exame e tu não fala nada. E eles estavam, porque ficava ali perto, lembra? Os anestesistas ficavam ali perto, e eles ficavam, teve um que falou assim, vamos ver quanto tempo que ela vai demorar para pedir analgesia. Né? E sabe, então assim, até isso era assim, né? E isso o Paulo me alertou, ele disse, Jane, vai chegar num ponto que não dá mais, porque não tem tempo suficiente para ela fazer efeito. Então, se passar do ponto, não vai dar mais, isso tu tem que estar ciente. Eu falei, eu não quero e pronto, né? Eu acho que eu não me recordo de ter de cliente que recebeu analgesia lá em Brusque, sabe? Analgesia de parto, mas é assim. Fazia parte, principalmente nos hospitais da rede particular, né? Que aí... E o pai tá junto. A Michele teve o João Pedro, a minha irmã, lembra? Lembra a Michele também, né? Tu estava junto? A Michele teve o João Pedro 3 meses depois, ali na maternidade evangélica, e não deixaram, ela não conseguiu fazer o parto natural, teve que ir para cesariana, mas o marido dela não pôde acompanhar, tá? Isso, assim, para ela, eu acho que foi muito difícil isso, de ele não estar junto, de não ter aquele apoio, né? Então, eu acho que de repente a gente poderia aproveitar esse gancho e falar um pouquinho como de lá, né, 14 anos para cá, como muitas coisas já mudaram, né, e como a gente já conseguiu atender de um jeito muito diferente, né, por tudo que já foi conquistado e todo esse processo, né, da Sara tá indo, né, de hospital em hospital com um banquinho e com todas essas ferramentas e com todo esse conhecimento e conversando com um médico, com o outro, né, porque foi 1 ano depois, o meu filho nasceu 1 ano e pouco depois do teu, né? E eu conheci a Sara também, como tu ali, pelo 7º mês, quase no final já, né? E a gente já conseguiu também fazer diferente, né? Ela indo conversar com o médico, levando os materiais, levando os vídeos, levando tudo que ela já tinha de conhecimento e mostrando que era possível fazer diferente, né? Então, a Sara já fez muita coisa, assim, por muitas mulheres indo na frente e começando, né? Abrindo o caminho e mostrando que é muito diferente, né, atender uma mulher e que a mulher tem voz, né, pode estar também decidindo o que ela quer, tendo escolha e optando pelo melhor, né, nascimento do seu filho. Isso tudo que marcou todos esses anos e vem marcando ainda, porque ainda é preciso, né, às vezes, dependendo do médico, fazer essa frente para poder estar atendendo da melhor maneira. Sim, E não é fácil, né? Até pro pediatra, né? Quando a gente queria que o Bruno ficasse um pouquinho ali, eu lembro que ele estava chorando, ele botou assim, que eu estava pelada, né? Daí botou ele aqui em cima, gente, ele acalmou assim logo,
E daí o doutor César ficava, eu tenho que pegar ele, tá? Eu tenho que pegar ele, tá? Porque eu acho que era todo esse medo que eles não estavam acostumados também, né? Então tem muito aquela coisa, aí o pediatra já pega, só mostra para a mãe, sai correndo. Então para ele também, agora eu tenho que levar ele, tá? Agora eu tenho que levar ele. Ele ficava assim, né? Querendo levar, né? Então, para todos assim, é um processo que são mudanças que eram feitas sempre iguais, e se adaptar a essas mudanças daí é complicado. Eu não digo que é um parto, porque daí o meu parto foi bom, então eu não posso comparar esse processo ruim com um parto. Eu digo que é um processo, né? Eu lembro quando eu estava fazendo o vídeo, eu pensei assim, isso foi outro parto. Não, porque o parto é para ser bom, com o humanizado, esse acompanhamento todo. Então, tu não pode comparar essas coisas ruins do processo com o parto. Né? Se é que eu sempre penso e lembro, vou lembrar e vou levar isso comigo, mas o local, a situação que eu mais aprendi a receber, a pedir, não foi enquanto doula, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vou lá e peço. Aí eu peço uma vez, aí a pessoa diz, não, assim não. Não, mas é só essa vez. Não, é protocolo, aqui é desse jeito. Eu digo, não, é só para essa, só uma vez. Tá bom, então vai. No fim, só me dá uma pelava, daí no fim, tá bom, sabe? Aí, e no fim era assim, ó, vai lá falar com o diretor do hospital. Aí eu ia lá, marcava a hora, me apresentava, contava, explicava, e ele achava interessante. Só que tu só entra se o médico obstetra da cliente disser que sim. E quem responde é o médico da cliente. Então, ia lá marcar uma outra reunião com a médica da cliente e o médico para poder entrar, né? Então, era sempre... Mas eu na verdade, sempre andei na estrada, né? Porque eu fui a Florinda, a Joinville. Eu só não assisti parto em Blumenau, que sempre teve a Aninha lá, e lá se desenvolveram bem também, né? A doulagem e tudo, e ficava, mas sempre na estrada, né, Jaraguá do Sul, e vai e vem, como o Paulo. Depois do Paulo veio a Ionara, depois a Angelina, depois a Beth, né, e a gente ficou sempre trabalhando junto, só que eu sempre morei aqui em Itajaí, né, então eu ia e vinha, né, e daí eu pegava elas de Joinville no trevo, ia Jaraguá no trevo e ia, né, então... Isso foi muito bom, mas se a gente pensar, e eu estou juntando tudo isso para a gente escrever o nosso livro, né, que acho que é importante esses avanços e desafios, né, mas eu queria contar que eu fiz as minhas formações de doula em 2006, e aí eu tenho uma filhada, que é a Priscila do Coração, que ela tem 3 filhos já, e os 3 partos foram normais, e eu estive nos 2, a Pri. Ah, tá ouvindo? Que bom, então, e ela sempre fala isso, sabe? Que o primeiro foi comigo, sim, a nossa tentativa de humanização. Por acaso ela fez a preparação, quando ela entrou em trabalho de parto eu fui para casa dela, assim, foi super bacana, eu acho que olha, nós chegamos quase ganhando, que ela também é bem parideira, sabe? O primeiro bebê nem demorou tanto, a Sabrina. E aí, assim, era pro plantão, né, na rede pública, então não tinha que falar com ninguém, tinha que ter a sorte de ser uma pessoa querida, educada. E aí, nossa, foi assim, então tivemos que, quando eu consegui entrar, né, e usamos assim de medidas, sabe, uma notificação, falação de advogado com outro, porque então, né, tinha que respeitar, tinham que me deixar entrar. E me deixaram entrar, mas, levei uma portada na cara, sabe? Já tinha feito epísio, quer dizer, me colocaram para dentro, né? Me colocaram para dentro para assistir nada, assim, tava só ela e o médico, e ela deve lembrar dessa cena, e eu me lembro bem. Mas lembro também do nosso vínculo, né? Daquele olhar de a gente estar, tipo, aconteceu tudo isso e foi natural, né? Enfim. Mas eu me lembro bem do mau humor e da brabeza do médico no momento de ter que deixar essa fulana que eu nunca vi entrar e para fazer o quê? Então, acho que as enfermeiras diziam, mas tu faz o quê? Tu fica só fazendo massagem? Isso eu faço há anos aqui. Né? Então, a gente era muito confundida. O que nós fazíamos não parecia ser de muita eficácia, eficiência, sabe? Inicialmente, né?
Hoje já. E Sara, outra coisa também, eu acho que assim é muito o médico também que está acompanhando, como tu diz, né? Ah, vai falar com o médico. A gente sabe que tem médico de todos os tipos e tem um médico que ele faz cesariana e deu, né? Então eu acho que mesmo muitas gestantes gostariam de ter um parto humanizado, mas e eu acho que teve um filme sobre o parto, alguma coisa assim, onde o cara fala isso, né? Que a gente, isso depois que o Bruno nasceu, teve um documentário falando sobre isso, como um médico pode influenciar a gestante, e daí ele vai falar assim, ó, olha, o teu neném é grande, e daí o médico falava, ele falava assim, será que Deus, depois de um certo tempo, ele prejudicou as mulheres para estreitar a bacia delas, que ela diz, não, a tua bacia é estreita, e não vai dar certo, não sei o quê. É perigoso, tem o cordão umbilical enrolado, e tem isso, tem aquilo. Então, o médico, eu acho que ele, dependendo do jeito dele, como ele vai agir com a gestante, ele consegue fazer ela largar da doula, largar do desejo do parto natural, ele consegue tudo, dependendo do jeitinho dele, né? Sim. Então, sim. A diferença de trabalhar com o médico, aqui nós trabalhamos com os médicos, mas nós ainda, às vezes, e nós trabalhamos em equipe, né? Porque aqui com o Dr. Clarindo e o Dr. Deniter, versão litoral, né? A gente vai conhecendo também e vai adaptando e mudando, né? Um pouco o jeito de se trabalhar, né? E aqui, então, tem mais, a gente trabalha com a enfermeira obstetra. Então, nós vamos para o domicílio, aí a doula percebe, né, vê que as contrações, enfim, né, pegaram um ritmo e tal, chama a enfermeira obstetra para fazer uma avaliação, né? E nós já chegamos assim. Então, a gente cuida, né, nossa, da primeira contração, e às vezes ela não vai contratar o médico, ela vai para o plantão. Então, aí mesmo que a gente tenha a enfermeira obstetra em casa, para poder chegar mais próximo de ganhar com segurança, porque às vezes tu vê, em menos de uma hora, dali onde a gente viu, já nasceu o Bruno. Então a gente não tem ideia às vezes, né? E aí, aqui a gente já chegou com 9 centímetros. Mais 9 centímetros que ia demorar umas 2 horinhas para nascer. E aí, então, o doutor do plantão queria resolver, né? Porque os médicos também ganham por produção e pelo plantão, né? Então eles podem dormir o plantão todo, mas se tiver alguém ali para trabalhar, eles também ganham um pouco a mais, né? Então, e aí, nossa, aí foi aquele dia assim, bonito que entre doulas, ó, a enfermeira do hospital conversando com a doula, entre elas, né, entenderam que o médico queria fazer isso, conversaram com a cliente preparada e mais que rápido disse, meu, vamos fazer alguma coisa. Aí no fim, no dia, era uma outra doula, não era eu, né? Eu só tinha feito a preparação. Colocaram um pouquinho de ocitocina para acelerar o negócio. E nasceu, acho que tão rápido que o médico nem acordou, por acaso, né? Então, eu penso assim, meu, o que acontece, né? Como as mulheres e como as equipes conseguem, às vezes, um nascimento legal, fugindo do protocolo, né? Que o médico estava ali para resolver e não precisava, porque era meia-noite, 1, 2 da manhã, então era para esperar, né? Mas ninguém quer nem esperar mais, né? Vamos resolver, né? Na época, né? Então a gente fica assim, de mãos atadas, porque nós, doulas, nós, pelo menos da nossa equipe, nós nos consideramos um integrante dessa equipe que, direto ou indiretamente, vai estar com a cliente em trabalho de parto, né? Então, pensa, a gente cuidar dela desde de manhã, entregar para a equipe do hospital com 9 centímetros, bebê bem, mãe bem, para eles resolverem por conveniência. Aí tu não sabes, né? Aí tu pega uma cliente que depressão pós-parto, né? Porque conveniência, se tu necessitas de alguma coisa e aquilo vem, o teu corpo recebe de uma forma, né? E se tu tens informação e tu não és respeitada, nossa, isso depois para resolver, ixi, né? Então, é muito importante, assim, ter um médico. Mesmo hoje, a gente ainda encontra resistências, né? E hoje a violência é um bocadinho mais sutil, né? Não é tão, né, manobra disso, daquilo, piso, porque hoje as mulheres já estão mais
já, né, sabidas, mais bem informadas, né? Mas esse tipo de meio que indução, né? Porque, lembra, eu sempre digo assim, por que que fizeram a lei? Por que que a mulher, vamos pensar, por que que a mulher tem uma lei que diz que ela precisa ir com acompanhante, ela deve ir com acompanhante parir? Porque ela fica no estado alterado de consciência, né? E é para ela ficar. Agora eles têm a desculpa da pandemia, né? Não tem essa agora. Agora eles têm a desculpa da pandemia, não entra por causa da pandemia. Né? Uhum. Mas eu sempre digo assim, nunca vá parir sozinha, porque você fica diferente. Tem uma hora que se você planta a bananeira, você planta, agacha, agacha. Porque você tá, e é para acontecer isso, né? Então você tem que ter alguém que confie, que te conheça para estar ali junto. Porque até a gente treinar os profissionais, eu estou fazendo uma pós agora e estou pensando em fazer um projeto para treinar profissionais. Porque as mulheres, as doulas já estão informando, né? Mas os profissionais, e para as duas coisas, eles nem sabem acolher uma tristeza, uma ansiedade, um desespero, um medo, tanto quanto uma alegria, sabe? Prazer, satisfação e o empoderamento da mulher. Às vezes eles também aquilo é demais, pode ser bom até, né? Essa parte Aqui, eu lembro quando eu fui fazer a consulta do Paulo, que ele disse assim, Jane, me diz como é que está o tamanho, né, que vai ver a circunferência da barriga e coisa, e ele tinha aquele negócio, quando ele apertava, ou conforme ele usava a mão dele, ele dizia de quantas semanas que estava, o tamanho, aquela coisa toda. E daí, Aqui, primeiro que aqui cesariana é assim, é só se precisar, não existe um médico que vai dizer assim, não, eu vou naquele médico, tanto é que tem um grupo de brasileiras na Suíça, tem um grupo no Facebook que elas perguntam, tem algum médico? Porque eu não quero fazer parto normal, porque não sei o quê, aqui não existe, aqui tu não ganha, tu não consegue comprar na farmácia remédio de enjoo, tudo tu tem que ter o médico da família e a doula, que ele chama Rebame, ela acompanha a gestação, mas ela faz essa medição da barriga, ela faz as anotações, tudo, e ela que faz esse acompanhamento, entendeu? E ela pode estar no dia no parto ou não, pode pegar uma outra no hospital que vai ter, não a mesma que ficou te acompanhando, que isso também tem, se tu não quiser pagar ela para o parto, vai ter uma na maternidade, mas a maioria é feita com a que seria a doula, né? E depois ela vai, depois que o bebê nasce, ela também continua indo na casa, fazendo a pesagem do bebê, vendo a questão da amamentação, vai trocar o curativo do umbiguinho, aquela coisa, tudo. Isso é ela que vem na casa para ajudar a mãe e ver como está funcionando a amamentação e coisa. É bem interessante. Aqui ainda não tem algumas doulas que tentaram fazer esse tipo de trabalho, sabe? Mas aqui pernoitar, né? Então, às vezes, eles escolhem eles contratam técnicas e enfermeiras para pernoitar e não as doulas, né? Aqui não tem ainda, as doulas ainda não fazem esse trabalho, porque também algumas até ajudam a cuidar também, né? No pós, né? Fazem a visita e dão uma força aí para as coisas de casa, enfim, né? Meu, né? Mas que delícia lembrar. Eu lembro também, eu falei pra Beth assim, quero ver se tu lembras, quando eu cheguei na tua casa para fazer pós-parto. Você vou lá, né? Pra ver, tá mamando e tal, mas tem que fazer o pós, né? Aí eu me lembro que eu pensei, eu vou, né? No começo da carreira, né? Eu também tava descobrindo com as mulheres tudo, né? E aí quando eu cheguei lá, eu pensei, ela vai vir toda torta, como será que ela tá, né? Com tudo e tal. Meu, ela desceu correndo as escadas de calça jeans. Tu lembra? Mas eu quero de calça jeans. Eu tô bem, diz ela. Vai descendo assim as escadas, mas subiu e desceu. Né? Não, foi muito bom. E eu digo assim, a foto dele tomando banho na bacia é que eu lembro que tu dissesse assim, Jane, os 3 primeiros dias, tenta ficar vocês 3,
sabe, assim, não receber muita visita e coisa. E a minha mãe, de presente de Páscoa, ela comprou uma cadeira, uma poltroninha daquelas e aquele C de amamentação, assim, sabe, aquele... E ela mandou entregar no sábado de manhã, mas porque era para ele nascer lá pelo dia 20 de abril. Então, e a banheira, como eu ia ter aqueles 15 dias de férias, a roupinha dele não estava lavada, não tinha comprado banheira ainda. Aí eu falei pro Thomas assim, ó, tem que comprar uma banheira. Ele falou, eu não vou sair de casa, não vou, eu vou ficar aqui em casa e a gente dá banho, a gente esteriliza a bacia e dá banho nele na bacia. Então é a bacia que usava lá na lavanderia, a gente passou um álcool e coisa e usou. E a faxineira que trabalhava na minha casa, que na quarta-feira ela falou para mim, Jane, a tua barriga baixou. Daí eu falei, sua boba, não sei o quê. E na quinta-feira de manhã, quando ela chegou em casa, eu falei assim, ó, eu vou pra maternidade, tá? Porque rompeu a bolsa. Daí ela falou, meu santo, tu não lavasse nada. Aquele dia ela não fez faxina, ela só foi lavar. Sutiã de amamentação, as roupinhas, coisas, tudo. O varal era só roupa de neném. Que legal. Que bom. E não saber o sexo foi outra coisa, né? Tu lembra também, né? Que ia fazer o ultrassom no dia que eu fui fazer o primeiro ultrassom, assim, para ver aquele de 20 semanas que faz da nuquinha, né? Para ver da síndrome de Down, coisa. Daí eu falei para ela assim, a gente não quer falar. Ela assim, que bom, tomara que hoje dê para ver o sexo. Eu falei, a gente não quer ver o sexo. Ela assim, como não quer ver o sexo? Que é a secretária do doutor Silvio. Ela falou, tu fala para o doutor, porque toda grávida quer ver o sexo, então ele vai dizer para vocês hoje, se der para ver, né? Então ele falava, o doutor Silvio falava assim, ó, e daí, como é que tá o joelhinho? Porque ele dizia que toda criança que nasce tem cara de joelho. Daí ele dizia, como é que tá o joelhinho Stauffer? E daí quando ele ia passar o ultrassom, que ia chegar nessa parte da íntima da genitália, ele pegava e dizia, vocês dois viram para o outro lado agora, né? Vira para o outro lado. E daí, na hora que nasceu, eu disse para o Thomas, o que é? Daí ele falou, bota a mão no meio das pernas. Eu falei, o menino. E a gente tinha um nome, o nome de menino, eles que escolheram, o Thomas e o Martin. E o nome de menina eu tinha Amanda, né? Aí ficou o Bruno. E aí a gente ligou para todo mundo dizendo que o Bruno nasceu e o último ultrassom ia ser na segunda-feira. Daí na segunda-feira a gente foi lá para o doutor Silvio com o bebê conforto, né? E daí chegou lá, a secretária falou, eu não acredito. Daí chamou, daí veio o doutor Silvio, a esposa dele, todo mundo, o joelhinho nasceu. Nasceu. E depois ele fez um vídeo pra gente, assim, juntando os ultrassons, e aí ele colocou assim, é menino ou é menina? É menino ou é menina? Ele botava assim, né? E daí termina assim, é um menino. Que legal, é bem poucas pessoas que conseguem guardar esse segredo, né? Eu também, na época quis, sabe? Mas não aguentei aqui, a força de casa foi maior, né? Mas tive muitas clientes também, a Camila e que também outras que não quiseram saber, né? Mas a surpresa mas a surpresa é muito legal, né? Claro que tu tem que, assim, roupinha, essas coisas, vai comprar neutra. A madrinha dele tinha comprado rosa, que tinha certeza que era uma menina, foi trocar tudo. Olha. O que tinha comprado de presente. Ela disse, Jane, eu tinha certeza que ia ser menina. Eu fui lá trocar tudo que eu tinha comprado rosa. Eu me lembrei agora que eu conversei com uma cliente, acho que foi semana passada, e eles também, o bebê é surpresa, a gente chama de bebê surpresa, porque não sabem o sexo também, chamam de bebê, né? Olha, mas que bom, e vocês não quiseram ter Amanda? Não, né, depois eu estava com 38 quando o Bruno nasceu, né? E daí outra fertilização in vitro, né? Já foi 2 tentativas, foram 5 embriões, né? 2 na primeira e 3 na segunda. Daí, não, era para ser só o Bruno mesmo. Né? Enfim, o Bruno tem 14, a Serena vai fazer 9, né? Eu não tinha Serena na época, e a gente sabe que as mulheres, pelo menos eu, né? As mulheres que têm 2 e 3 são heroínas.
para mim. Aham, Nossa, prêmio para elas, prêmio, né? Pelo menos assim, comigo, né? Maravilhoso e ótimo, eu queria ter uma penca. Mas, como é importante a gente investir, né? E cuidar bem de um, cuidar bem de dois, que seja, mas cuidar bem, né? Então... E, Sara, tu ainda tem, eu tenho o meu guardado, eu até falei semana passada, eu disse assim, pena que eu não tenho aqui, né, porque senão eu ia postar no grupo, mas lembra do poema Zen? Lembro. Tem, gente, a Karine, que estava naquele dia, a Karine que foi lá na Elizabeth, naquela noite, coisa, eu dei do chá de bebê da Karine, eu dei para ela o poema Zen, que aquilo lá sempre me fez muito bem, assim, saber, né, que eu lembro que a Sara trouxe e ela leu para mim e nós duas chorava junto, e cada vez que eu leio ele, quando eu dei para a Karine, eu chorei junto, lendo para ela, né, que eu disse que não importa, né, se vai ser parto normal, se vai cesariana, mas é um momento único, né. E tu sabe que a árvorezinha que tu desce no 1 aninho do Bruno, ela ainda está lá, firme e forte. Sério? Nossa, deve estar uma grande. E já deu filhotinhos, porque já dei de presente, para outras mamães. Que legal! Depois tu faz ali, né, com as mãozinhas dele. Isso. Eu comecei a fazer isso novamente. Agora a Serena está me ajudando. Está na hora já? Não, só ia falar para ela, agora eu já dei 1 hora, mas como lá é tarde, né, a Jane não tá... Não, para mim tá de boa, agora eu já tô acordada mesmo. Não, eu queria que tu falasse, a gente já falou, né, mais ou menos o que ela está falando, né, dessa experiência, dessa tua busca, desse teu aí, né, porque a gente já achava tudo isso de ti, agora ainda mais, né, uma mulher há alguns anos já buscou isso e já trouxe, e agora vendo essa história, contando aqui para as outras que estão vindo, né? Muito, muito bom. E queria que eu falasse um pouquinho agora para a gente estar finalizando, não sei se a Sara quer colocar mais algumas coisas ainda, mas acho que a gente poderia estar acrescentando alguma coisa que tu possa estar falando para as mulheres que estão vindo agora, que estão ainda meio em dúvida, né? Em buscar um natural, em buscar o parto, sem dúvida, em relação a entregar para o parto, né, essa coisa toda. O que tu falaria para elas, assim, pensando na tua experiência de 14 anos atrás e o que tu aprendeu até hoje, o que tu viveu, né, com tudo isso que tu falou hoje? O que eu vou falar e que eu lembrei, depois ainda falei pro Paulo, eu disse, Paulo, eu tenho que dizer uma coisa para a Marise, que a Marise do Paulo, quando a palestra ainda era lá dentro do consultório dele, e ela falou assim, gente, durante a gravidez, vocês vão escutar um monte de coisa, vai ter gente que vai vir contar a história da mulher que morreu no parto, da outra, que se teve dilaceração, da outra que não conseguiu dar de mamar, disso, daquilo. Ela falou assim, o que for bom, absorve e guarda. O que vocês achar que não faz bem para vocês, entra num ouvido e sai no outro. E isso eu falei para a Marise na semana passada, eu disse isso, eu nunca esqueci. Então, quando vinha alguém falar para mim, mas por quê? Para que tu vai fazer parto normal? Faz cesariana, é tão fácil, não sei o quê. Então, simplesmente entrava no ouvido e saía no outro. Quando falava, dá de mamar, Bruno mamou até 3 anos, né? Para dormir, coisa exclusivamente até 6 meses, mas depois. Então, aquele negócio de não pega no colo, porque dá manha, porque isso, gente, o Bruno andou com 10 meses e meio. Quando eu queria ainda dar colo para ele já queria correr. Então, eu acho que vai um pouquinho assim, a Sara sabe, vai um pouquinho do coração, o que a gente quer, buscar esse aprendizado, ler, procurar coisas legais para ler, ter esse acompanhamento com uma doula, eu acho que faz toda a diferença, com certeza, faz diferença para te dar essa segurança, para tirar esses medos, porque mesmo o Thomas sendo uma pessoa
uma cabeça assim super aberta para todo esse, porque o Thomas já tinha um filho do primeiro casamento dele que também nasceu de parto normal, tudo, né, que nasceu aqui na Suíça. Mas eu acho que ter esse acompanhamento com a Sara, toda essa segurança que ela me deu, essa tranquilidade, isso não tem, sabe? A paciência dela tá ali. Como eu disse, o Paulo saiu, mas ela ficou ali comigo. Então, tava segura, tava bem, lembrando tudo que a gente tinha aprendido junto, naqueles 3 meses que a gente ficou fazendo aquele trabalho. E tudo que eu li, tudo que eu aprendi vendo os vídeos, e, né, que tu lembra daquela, acho que era tipo uma Índia, alguma coisa assim, que ela teve os bebês tudo em casa, e tu dizia, olha, ela não emite um som, ela parece que está assim, tão plena, tão nela mesmo. Isso eu não consegui, tá? Eu emiti som. Eu gritei. Mas eu acho que assim, tu vê vídeos sobre o parto, tu escutar histórias boas, né? E essa conversa, eu dizer para mim que não era o encontro com a Sara, era um dia como uma psicóloga, assim, que estava fazendo bem, que trazia só coisas boas para mim. Que legal. Nossa. Que delícia te ouvir. Que bom. Que bom mesmo. Então, nós temos o nosso objetivo aqui hoje, né, que está mostrando o início da história e trazendo a Jane, que já veio antes, né, buscando todo esse conhecimento e buscando o melhor conhecimento do mundo. E acho que as mulheres, né, que passaram aqui ouvindo e que vão ouvir, nós vamos deixar a live salva, né? Vamos estar postando em outros lugares também. E se as mulheres tiverem qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, também pode estar mandando mensagem direct. Isso. Sara, Jane, sem problema. Ali na live que é salva, vai ser um prazer, né, responder a todas. E espero que, né, tenhamos contribuído e vamos cada vez mais buscar isso, informar as mulheres, empoderar, porque partos tão maravilhosos quanto o da Jane. Gratidão. Com certeza, foi inesquecível. E a Sara inesquecível e único. A Sara também foi né? E vamos fazer muitas lives dessa, né, com convidados também, nós, né, falando dessa questão toda, né, essa preparação e treinamento. E vamos continuando a nossa jornada, né, com certeza. De fazer essa consciência para as mulheres e para as famílias no início da vida. Porque é um momento único, né? É um momento único na vida da mulher, o nascimento, né? E do bebê, né? Desse serzinho, né? Tá chegando, né? Precisa ser respeitado desde sementinha, né? Feito gente, né? Precisa ser concebido, né? Muito bem. Com certeza. Porque a gente precisa transformar a humanidade, né? A começar pelos nascimentos, né? Como receber o ser humano que está chegando, amor ao próximo, né? Isso a humanização está em primeiro lugar, né? Sabe? Não tem... Isso eu acho mais bonito e eu considero essa missão, né? As doulas foram escolhidas para poder, porta-voz disso, né? Então eu agradeço muito porque a gente ganhou a tua confiança e começamos toda essa transformação, né? Só tem que dizer obrigada a você, ao Bruno, ao Thomas, né? Ao Dr. Paulo, né? Que possibilitou tudo isso nas nossas vidas e durante muitos anos, porque até hoje ainda a gente continua a doular, eles lá, aqui, todo mundo fazendo o mesmo trabalho. Sim, ele me mandou uma foto, depois, a palestra foi no dia 8, né, que ele fez, onde ele mostrou o meu vídeo. E depois ele disse assim, Jane, eu saí correndo de lá, porque veio uma paciente de Jaraguá do Sul, que o marido é obstetra e que depois de 2 cesarianas, veio ter o bebê de parto normal. O Paulo disse, Jane, foi lindo, foi lindo. Ele disse assim, fechou aquele dia com chave de ouro. Ele disse, porque imagina, o marido dela, obstetra, trouxe ela para Brusque,
para ter o bebê ali, né? E depois de 2 cesáreas ter o parto natural, né? Ele disse que foi muito lindo, ele me mandou a foto, assim. Então, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer ainda para esses nascimentos ser lindo, né? e esses bebezinhos virem com todo Cada vez carinho, mais. com todo amor. Que bom, Ivete. Brigadão sempre, né, pela tua disponibilidade, coragem, audácia. E Você para fala ti da também, gente né? mais tarde? Para ti por ter iniciado tudo isso, por ter nos acompanhado, né? Porque tu acompanhou a Jane, me acompanhou e acompanhou muitas outras mulheres, e a gente só tem a agradecer por ter começado tudo isso aqui, senão talvez a gente nem teria, né, conhecido ou nem teria tido esse acompanhamento, essa consciência, né? E gratidão mesmo. Que bom, fico bem feliz, bem feliz. Vamos repetir. Sim. Semana Eu que vem, também adorei. um abraço a Tá todos, bom? foi um prazer. Vamos estar encerrando Tchau, a gente. live de hoje. Boa noite. Obrigadão, Tchau, boa Sara. noite. Beijo, beijo, Obrigada, Elizabeth. Jane. Boa noite. Tchau. Obrigadão. Beijo. Até, tchau.